Você controla o seu dinheiro ou ele te controla? A educação financeira pode ser o melhor caminho para enriquecer e formar um patrimônio consistente. Olá, seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos conversar sobre educação financeira. Ter controle dos gastos nem sempre é uma tarefa fácil, não é verdade? Muitos pensam que enriquecer está mais ligado à sorte, porém, ser rico está relacionado a vários fatores, a um planejamento, a mentalidade, atitudes. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Ilan Hens e com Luiz Antônio Oxidorf. Olá, seja muito bem-vinda, Ilan. Seja muito bem-vinda, Luiz. Boa noite, Keila. Boa noite, Ilan. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Keila. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estarmos aqui. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês, conversando sobre educação financeira, aprendendo muito. Ilan Hens é administradora, contadora, empreendedora, coaching em educação financeira, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC, mãe de Natasha e Eduardo. E Luiz Antônio Oxidorf Leal é professor assistente na UFRJ, na disciplina de Finanças Pessoais, pesquisador em Literacia Financeira, vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRC, RJ, doutor Finanças. Gente, olha, hoje tá que tá, hein? Então aproveita e já chama seus amigos, suas amigas e vamos aprender sobre finanças, educação financeira. Você quer ter dinheiro, você quer economizar, você quer saber como quitar suas dívidas, como fazer investimentos? Hoje é o momento certo. Então, chame seus amigos e vamos conversar. Essa live, nós fizemos uma live sobre como ganhar dinheiro e economizar, e as pessoas amaram, todo mundo aprendeu, comentou. Inclusive, teve uma dica muito importante: ganhe como uma jaca e gaste como uma maçã. Essa ficou na história. E aprendemos sobre os gastos, como pensar, e hoje nós vamos dar continuidade, pois as pessoas pediram, vocês pediram, olha, eu quero mais aprender sobre educação financeira. Então, vamos lá, vamos aprender sobre educação financeira. Luiz, o que é educação financeira? Uau, boa pergunta. Olha, Keila, para mim, que sou um pesquisador, falar sobre educação financeira pode ter um discurso muito grande, né? Imagina, são vários depoimentos pelo mundo inteiro, vários tipos de autores, pessoas, inclusive, que têm a abordagem com a educação financeira que não necessariamente é pela parte financeira, é mais filosófica, né? Tipo, ganhar dinheiro para quê? E por aí vai. Mas, basicamente, eu desenvolvi uma conversa uma vez, inclusive dentro do conselho, aliás, o Conselho de Contabilidade está aqui hoje, né? Né, Ilan? Que educação financeira teria uma abordagem não necessariamente para as pessoas, né? Então, educação em finanças ou educação financeira inclui também as empresas, as pessoas jurídicas. Mas aí, como a gente sabe, essa nossa transmissão ela está sendo especificamente sobre educação financeira para a pessoa física. Então, mundialmente, as pessoas têm o conhecimento sobre finanças pessoais e costumam chamar de educação financeira. Eu e minha parceira Ilan aqui, a gente tem muitas conversas, muita interação em relação aos estudos que se desdobram da educação financeira. A gente tem uma outra abordagem que a gente costuma chamar de literacia financeira. Você até descreveu aí no meu currículo. Então, a educação financeira, basicamente, ela se relaciona às finanças pessoais, né? Eu sempre chamei educação financeira de finanças pessoais. O conceito de literacia financeira, ele inclui um dos seus componentes como conhecimento, e o conhecimento em si é educação financeira, porque repara só, digamos que eu tenho um livro, e esse livro é sobre finanças pessoais. Esse livro é educação financeira. E repara, o fato de eu ler o livro não quer dizer que eu vou mudar a minha vida. Pode ser que eu mude, eu diria até que tem uma grande chance para isso, mas para que o conhecimento
gere transformação na vida da pessoa, a educação financeira, eu estou dizendo isso no ponto de vista de quem se aprofundou, que foi o meu caso, eu tenho estudos nessa área. Eu preciso transformar o conhecimento em ação. Então, essa transformação do que eu sei, conhecimento, educação financeira, em ação, alguns autores chamam de literacia financeira. Tá? E aí, eu, especificamente, eu gostei muito de um pesquisador lá da África do Sul que descreveu a literacia financeira como conhecimento, que é a própria educação financeira, habilidade e atitude. Então, eu diria que, basicamente, assim, no senso comum, e eu acho que a gente poderia ficar no senso comum, educação financeira é lidar com as finanças da pessoa, finanças pessoais. Basicamente, eu coloquei aqui 3 coisas. Gerir a renda, ou seja, sem renda é muito improvável da gente ter algo como educação financeira ou como finanças pessoais. Imagina fazer um orçamento sem dinheiro, não tem como. Tá? Então, gerir a renda. Atingir objetivos. Tá? Então, a gente teria já aí uma ideia de planejamento, de prazo, esse tipo de coisa. E, finalmente, a habilidade em contornar problemas. Basicamente é isso. Eu diria que a educação financeira ela deve sair do conhecimento, né? Assim, sei educação financeira é uma coisa. Agora, eu preciso praticar isso na minha vida. Então, eu preciso transformar o conhecimento em ação. Pessoas como eu e Ilan, que a gente estuda esse ponto, a gente chama isso de literacia financeira. Uau, muito bom! Olha, incrível! Tá vendo, gente? Então, vamos transformar em prática. É possível a gente pegar e controlar nossas finanças. Ou seja, sem finanças, ou seja, sem uma renda, ninguém consegue fazer gestão de nada. Mas não está falando de que essa renda tem que ser necessariamente grande. Ou seja, é preciso que você tenha renda. Né? Então, você pode transformar essa renda que é pequenininha numa renda maior e você vai ver isso aqui no decorrer da nossa conversa. Você está chegando agora na nossa live, nós estamos falando sobre educação financeira. Ó, para tudo. E ó, Chulipas, muito boa noite, seja bem-vindo. Para tudo, eu sou muito bom em economizar. Sou uma mão fechada, kkkk. É isso aí, tem que economizar mesmo. Valdeni, boa noite. As pessoas estão chegando, seja muito bem-vindo. Cione entrou. Olá, Cione, muito boa noite, seja bem-vindo. Ivonete Braz, boa noite, sejam bem-vindos. Então, aí, olha, vocês já vão separando a sua pergunta. Já vai pensando o que você quer perguntar para os especialistas, que eles vão te responder. Aproveita, convida seus amigos, porque nós vamos aprender sobre educação financeira, viu, gente? Que tema incrível! Cada dia que passa eu estou ficando mais apaixonada, gente. É muito bom aprender. Ilan, fala pra gente, qual a importância da educação financeira no dia a dia? Olha, Keila, para mim, a educação financeira ela é de total importância, tá? Total importância. Porque nós somos, nos nossos dias atuais, muito consumistas. A gente consome bastante. E sem uma educação financeira, fica difícil controlar, tá? E a maioria das pessoas, elas tiveram pouca ou nenhuma educação sobre finanças. De fato, eu entendo o seguinte, que falta educação financeira, tá? A gente tinha que ter educação financeira desde o iniciozinho desde o início do ensino fundamental, tá? Já nas escolas tinha que falar muito de educação financeira, porque a maioria não tem essa educação financeira e cresce, tá, sem ter conhecimento dessas informações super importantes. Tá? Então, eu acho que a falta de educação financeira ela é sinalizada como um dos principais motivos dos brasileiros não poupar. E, principalmente, não se preparar para o futuro, que isso é uma coisa muito importante. Vou te falar aqui um exemplo, um exemplo que eu sempre dou. Nós estamos em plena época de pandemia, certo? As compras online tornaram-se a melhor escolha para todo mundo. Todo mundo está comprando, não é verdade? Inclusive, muitos bancos, muitas operadoras de cartão de crédito facilitaram para a gente ter mais cartões no bolso. Oferece vários. E aí você também aceita isso. Chegou um cartão, então alguém te liga oferecendo um cartão, manda um cartão. E o pior, né?
Às vezes você nem pensa se tem como pagar todas essas contas, que isso é muito importante. Então, com essa nova tendência, fica muito fácil acumular dívidas e muito rápido também. Por isso que eu acho assim, é fundamental você ter uma educação financeira, você se prevenir, saber quando, onde e como vai utilizar o seu dinheiro é o mais importante. Eu cito também aqui, eu gosto também de citar. Hoje eu vou dar, assim, vou estar até um pouquinho inspirado e vou citar algumas frases aí de ilustres pensadores, né? E Ai, pessoas. que ótimo. Essa que eu vou trazer agora é do Benjamin Franklin. Ele diz o seguinte: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, é uma coisa citada. Gente, anota essa daí, hein? Essa tem que ser registrada, hein, Keila? Tem. Vamos tomar nota. Investir em conhecimento é sempre o melhor rendimento? Rende sempre os melhores juros. Olha aí, isso é verdade, porque quando a gente conhece, a gente muda, a gente se transforma. E, assim, é muito interessante o que você está falando, Ilan, porque o Brasil é um país riquíssimo. E, além de ser um país riquíssimo, nós temos pessoas muito criativas, porque brasileiro é um povo criativo. É verdade. O brasileiro é muito criativo. Então, se a gente tem um país rico, se a gente tem pessoas criativas e pessoas que trabalham muito, porque o brasileiro trabalha muito, então por que não enriquece? Verdade. E o brasileiro é tão criativo que ele pega a maçã que o Luiz falou e transforma numa limonada. Ó, eu acho que a gente podia fazer um programa só disso aí, hein? Da jaca, a história da jaca e da maçã. Eu acho que vai render uma boa gargalhada e bons conhecimentos. Ok, eu queria complementar o que a Ilan falou, que ela citou uma questão bem interessante, no meu ponto de vista, que é que esse tipo de conceitos, esses conceitos deveriam ser introduzidos já no ensino fundamental. E, por exemplo, eu tive a bênção de ser pai há pouco tempo, então eu tenho um filho aqui comigo de 5 meses de vida, né? Parabéns. Então, muito grato. O impacto que os pais que têm educação financeira possam passar para uma criança que ainda nem sabe falar em termos de orçamento ou de poupança, como a Ilan acabou de falar, isso pode ser de uma magnitude muito grande para a vida dessa pessoa. Então, muitas pessoas deveriam aprender a educação financeira em casa, não só nas escolas, né? Então, a importância dos pais terem algum tipo de iniciação. Então, pessoas já na fase adulta, 40, 50 anos de idade, 30, elas podem buscar educação financeira através de livros e conhecimento de uma forma geral e passar para os seus filhos. Então, é uma chance que eu vou ter, que eu achei muito fantástica. Eu tenho uma filha de 18, que também eu estou passando algumas coisas, mas o Bernardo, que acabou de nascer, ele nem sabe falar ainda, né? Já tem um monte de coisas programadas para ele. Então, desde o início da vida, como a Ilan bem sinalizou, isso é muito importante. Isso é verdade mesmo. Imagina, cada vez mais contato com conhecimento, principalmente a gente está falando de educação financeira, a pessoa vai se transformando. Por isso, eu acho muito importante momentos assim, espaços como esse, de compartilhamento de informação. Porque antes a gente não falava tanto em educação financeira, e ter essa possibilidade de estar abordando esse tema, explicando, e as pessoas estarem interagindo, e depois elas vão também compartilhar com as outras pessoas, vão pensar sobre o assunto, vão pesquisar, e isso é fundamental, é primordial, por mais conhecimento, por mais assunto de educação financeira nas escolas, isso vai ser fundamental. Mais pessoas chegaram aqui na nossa live, vamos lá, entrou a Débora, a Nilce, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você tiver uma pergunta, deixa no comentário a sua pergunta, já vai pensando aí que você quer perguntar, e vamos continuar. Compartilha com seus amigos, vai chamando para que a gente possa espalhar essa mensagem e esse conhecimento. Luiz, como fazer um orçamento simples e prático? Olha, Keila, antes de eu falar sobre o orçamento simples e prático, eu queria deixar frisado um ponto de vista meu que ele é bem firme. O orçamento, para mim, talvez a coisa mais importante que a gente tem, com a qual a gente tem que lidar no que se refere a finanças pessoais. Porque imagina, com o orçamento você vai pagar dívidas.
E dívida é um assunto importante. Com o orçamento, você vai poder fazer investimento. E isso é um assunto importante. E no final da vida, com o orçamento, assim, de acordo com o que eu faço lá no meu atendimento, você vai ter uma massa de dinheiro para administrar até a sua morte. E o orçamento vai te acompanhar nisso. Então, o lidar com orçamento é uma coisa muito importante. Hoje à tarde, até minha voz deve estar um pouco rouca, eu fui chamado para fazer uma apresentação na Força Aérea Brasileira. Eu gosto muito de ser chamado para fazer palestras. E aí eu fui lá na Ilha do Governador, na base aérea do Galeão. Você imagina, soldados que acabaram de entrar na Força Aérea, 19 anos de vida, muita vida pela frente, né? Então, eu lembro que eram 100 pessoas, mais ou menos, eu perguntei quem fazia orçamento, ninguém fazia. Então, é muito difícil as pessoas fazerem o orçamento, né? Então, um orçamento simples, ele aproveitando a sua pergunta, ele necessita de baixa complexidade, tá? Então, o meu orçamento que eu faço para controlar as minhas finanças, ele é razoavelmente complexo. Mas olha só, eu sou contador de formação, eu já leciono essa disciplina numa universidade federal há, sei lá, 10 anos, mais ou menos. Então, ele tem que ter uma certa complexidade, né? E não é... Eu ensino orçamento para as pessoas com quem eu lido, e não é uma tarefa muito fácil. Então, tem todo um processo para a gente aprender orçamento. E aí, eu queria sugerir que, primeiro, isso que você acabou de perguntar é o ponto mais importante. O orçamento tem que ser simples, tá? E veja bem, você, Keila, você, Ilan, eu, Luiz, a gente vai fazer orçamentos de maneira diferente. A gente não precisa ter um padrão. Então, eu tenho que, de alguma forma, lidar com um papel ou com uma planilha e fazer o meu estilo de vida caber ali dentro. Basicamente é isso. De uma maneira mais simples, eu deveria anotar os meus gastos e saber até que ponto eu posso gastar dentro do mês. Isso é um orçamento simples e prático, tá? Por exemplo, eu estou segurando aqui uma garrafa. Ó. Se eu jogar água aqui dentro, vai chegar um ponto que vai transbordar. Se eu pegar a água e considerar isso como as despesas ou os gastos e ficar colocando indistintamente, vai chegar um ponto que vai transbordar e isso vai virar dívida. Então, eu tenho que saber, assim como o nível da água ele vai subindo, chega um ponto que eu não posso colocar mais água, eu também tenho que saber um ponto onde eu não gaste mais. Então, o seu orçamento tem que ter esse sinal de alerta, né? Então, nós contadores, a gente tem uma maneira de lidar com isso com o sistema contábil, através de contas contábeis, dentro de um sistema patrimonial, né? A gente faz uma previsão ou uma provisão e fica controlando. Eu tenho que gastar 100 numa rubrica. Então, se eu gastei 10, faltam 90. Se eu gastei mais 70, faltam 20. Gastei 20, ali eu não posso gastar mais. Então, esse freio de limite de gastos, ele é muito importante, e aí cada um de nós vai ter uma maneira específica de fazer isso. Os contadores, eles têm habilidade em lidar com contas, então nós sabemos fazer isso através de um sistema de contas que ele diz mais ou menos em que você está gastando e qual o saldo que sobra. Mas isso não é um conhecimento muito difundido, digamos assim. E aí tem uma prática que eu poderia até aconselhar, duas, na verdade. Uma delas, a prática do envelope, tá? Você coloca dentro do envelope, dentro das categorias, o que você pode gastar. Então, você pega todo o seu... Isso é bem rústico, tá? Mas funciona. Vamos supor que a pessoa ganhe R$2.000 e divida aqueles R$2.000 em 8 envelopes. Alimentação, habitação, etc. Acabou o dinheiro dentro do envelope, acabou o gasto naquela rúbrica, entendeu? E também uma pode emprestar para o outro. Se você tem dinheiro sobrando na gasolina e faltando na comida, você pega de um e passa para o outro. Isso é uma maneira de acender... Pois é, aquelas luzes amarelas, tipo assim, estou chegando perto do limite. Esse limite que eu falei. A segunda maneira, em vez dos envelopes, você colocar em jarros de vidro. E aí tem o efeito visual. Você vê se tem dinheiro lá. Então, digamos, dia 20 eu quero ir ao cinema. Se no jarro do cinema ainda tiver dinheiro, significa que eu posso ir ao cinema. Entendeu? E da mesma maneira, ó, eu quero ir ao cinema, mas tem o jarro da gasolina, tem dinheiro ali que eu não vou gastar. Então, a gasolina cede recurso para o cinema e eu vou para o cinema. E aí a gente viu algumas maneiras criativas de lidar com isso. Falei do envelope e do jarro. Cada um de nós vai desenvolver uma maneira dessa. Mas o básico, para ser prático e simples, é basicamente, eu preciso ter uma peça que a gente chama de orçamento, que vai me dar um freio. E o que é o grande...
a grande importância na vida é, se eu ganho 2.000, eu tenho que ficar dentro desses 2.000 no mês. Se num determinado mês eu ganho 2, mas gastei 2.500. Ok, mas eu precisei, eu tive que ir ao hospital, eu tive que comprar um presente, o pneu do carro furou, todo mundo tem imprevistos. Então, se eu ganho 2 e gastei 2.300, aquele meu orçamento vai dizer que eu gastei 300 acima e que eu vou ter que resolver isso depois. Basicamente isso. A gente tem que encontrar uma maneira de saber os limites dos nossos gastos. É o que eu acho que seria um orçamento simples e prático. Muito bom, bem prático. Simples. Qualquer pessoa pode fazer. O Silvio Gomes. Boa noite a todos, boa noite. Gente, olha que interessante, eu aprendi a não gastar mais do que ganho. Ótimo, isso aí, muito bom. Eu acho perfeito isso. A Neide Souza, boa noite a todos, boa noite. Kátia Xavier, Gabriel Xavier, Amanda Xavier. Isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Cione Figueiredo. Sugiro que, para efeito de entendimento, para os ouvintes, comente sobre o uso do cartão de crédito e a necessidade do pagamento total da dívida. Haja vista os juros. Uau, Cione, incrível! Vamos falar sobre isso. Muito bom. Obrigada, porque é um grande vilão, realmente, o cartão de crédito. Gente, fique ligadinho conosco, que nós vamos falar sobre isso. Rubinei, palminhas. Isso aí. Gente, essa dica foi maravilhosa. Lídia, boa noite, muito bom. Se você quer fazer uma pergunta para o Doutor Finanças, aproveita. Se você quer fazer uma pergunta para ela, aproveita. Gente, oportunidade, como eu costumo dizer, é tudo. Isabela, boa noite. Como tem uma regra aqui em casa que diz que oportunidade é como aquela pessoa careca com um fio de cabelo, ou você agarra ou já era. Então, esse é o momento. Vamos aproveitar a oportunidade. Doutor Finanças, cada dia cresce o número de pessoas endividadas. Como sair das dívidas? Olha, gente... Bom, Keila, eu tinha falado ainda agora sobre o orçamento, que é um dos assuntos mais importantes. Eu chamo a dívida, talvez o assunto mais importante, e no tratamento que eu faço lá na Escola de Educação Previdenciária, de onde vem o título Doutor Finanças, que é o atendimento que eu faço, o enfrentamento às dívidas vem em primeiro ponto. Por quê? Porque é o assunto mais crítico. Como você falou, as pessoas vêm se endividando. Isso é muito comum, não é coisa de brasileiro, não é coisa de gente rica e nem é coisa de gente pobre. É coisa de todas as pessoas no mundo inteiro. Existem muitas facilidades. Por exemplo, é uma mágica você gastar um dinheiro que você não ganhou ainda, né? Que isso se chama dívida, quer dizer, um dinheiro que eu ainda vou ganhar, eu já estou gastando. Isso é uma coisa fantástica. Eu não consigo conceber algo tão fantástico assim. Só que isso vem com consequências. Quando você vai lá no futuro, traz um dinheiro que é 100 lá e traz ele para cá, ele vem como 70, ou ele vem como 60. E essa diferença eu pago de juros. Então, repara, eu vou lá no futuro, pego 100 e uso agora 60. Olha que problema, né? Então, o endividamento, o que acontece? Você tem aqui renda e gastos, né? Sempre que os seus gastos forem maiores do que sua renda, gasto maior do que renda, você vai ter dívida, ok? Continuamente, o seu endividamento aumenta. E aí cabe uma questão aqui, uma estatística que eu tenho, uma estatística que eu fechei em 2019, se não me engano, que dava o endividamento médio das pessoas que eu atendo em torno de R$120 mil. Essas pessoas ganham 5 e devem 120. Tá? Isso lá em 2019, em média. Tá? Tem um levantamento que eu estou fazendo agora com meus alunos, já tem uns 1.800 questionários respondidos. A gente concluiu lá que o endividamento médio dessas pessoas que responderam o questionário está em torno de R$97 mil, está próximo dos 100. E ainda não fiz associação com a renda, mas é um valor muito alto. Então, dívida, como você diz, dívida é uma questão muito séria e a gente tem se endividado muito. Né? Eu tenho dívidas, não sei se vocês têm, mas eu tenho dívida e estou no caminho para quitá-las integralmente. Um dos meus planos principais é quitar as minhas dívidas e em alguns anos, nos próximos anos, zerado de dívida. Tá? Então, como é que eu saio de dívida, indo para a sua pergunta? Se para fazer dívida eu gasto mais do que ganho, eu tenho que começar a gastar menos do que ganho. Então, isso
é que é importante. Isso responde à pergunta. Agora, como é que eu faço isso? E aí tem uma outra questão que eu gosto muito de chamar estilo de vida, né? O que é estilo de vida para as finanças pessoais, para os estudos que eu faço? É simplesmente a nossa habilidade de escolher o produto A, B ou C, ou o serviço A, B ou C. Eu tenho opções, então eu vou escolher o mais caro ou o mais barato, basicamente. É claro que o mais caro, normalmente, é o melhor, mas em se tratando de dívidas, normalmente é bom eu observar apenas se algo é mais caro ou mais barato do que eu posso fazer. Então, Keila, inicialmente eu preciso quantificar minhas dívidas para saber o tamanho do meu esforço. Então, como eu disse agora, saber que uma pessoa deve 80 mil, 500 mil, 10 mil, já é o primeiro passo, porque ele tem um caminho para fazer. Tá? Segundo, eu tenho que entender meu estilo de vida, ou seja, dentro do mês, sobra ou falta dinheiro. Então, eu preciso entender meu fluxo de caixa. No meu atendimento que eu faço na Escola de Educação Previdenciária, eu coleto 3 meses de informação, faço 3 fluxos de caixa, um para cada mês, junto os 3 para fazer uma média, e aquilo vai ser como se fosse um raio-x da pessoa, um raio-x financeiro. Então, eu posso dizer, por exemplo, que essa pessoa está acima da renda dela 500, abaixo da renda dela 400 e por aí vai. Então, para eu diminuir o endividamento, o que eu tenho que fazer? Reduzir estilo de vida, ou seja, viver com menos dinheiro, e pegar essa diferença e abater as dívidas que estão ainda por vencer. Então, eu vou ter que fazer um esforço anormal, de além de pagar as dívidas do período normal, eu pagar para frente. Aí você pode falar e todo mundo vai falar, cara, mas isso é muito difícil. Eu sei disso, tá? Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas se a gente fizer, Keila, se a gente entrar nesse esquema, assistindo a programas como esse que você muito bem faz, tentando se inspirar em pessoas que vêm aqui para falar, fazer orçamento, colocar o estilo de vida dentro da renda, aos poucos, é questão de meses, você já consegue ganhar igual você ganha, e depois você começa a empurrar ele para baixo. Você vai ver que é bem tranquilo fazer isso, assim, ao longo do tempo, com dedicação. Então, basicamente, gastar menos do que ganha e pegar essa diferença e abater dívidas que já existam. Essa é a minha sugestão para sair do endividamento. Parece simples, é simples para falar, e eu sei que é difícil de fazer, mas isso depende de dedicação. A gente viu no início, educação financeira, ou seja, o conhecimento é uma coisa, eu preciso fazer isso como uma ação. Então, existe aí, sim, uma coisa que eu vou ter que me desdobrar. Gente, tá vendo? Que incrível! Kátia Xavier, sou fã desses feras. Também sou, gente. Incrível. Ivonete Braz, eu sou muito organizada no meu orçamento e compro o necessário. Muito bom, isso aí. Luana Dias, precisando realmente dessa dica. Então, toma nota. Vamos, como o doutor disse, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tem até uma frase que diz aqui, feito é melhor do que perfeito. Então, vamos começar a fazer. Vai ser perfeito? Claro que não. Vai ser fácil? Claro que não, mas é melhor tomar uma atitude, iniciar, porque se não tomar, as dívidas só vão aumentando. Então, é preciso dar uma reduzida, desacelerar, para depois você se controlar. É muito bom, muito bom. Ó, excelente dica, gente. Então, vai tomando nota. Se você quer fazer aqui uma pergunta para o Doutor Finanças, para a Ilan, já vai aí escrevendo. Então, se você perdeu alguma parte da nossa live, nós já falamos sobre educação financeira, nós já falamos sobre a importância, sobre o orçamento, você vai poder acompanhar no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. Quero aqui aproveitar e estender meu convite, se você ainda não está inscrito no meu canal, para você se inscrever, porque lá tem conteúdos muito maravilhosos. Olha, Ilan, controlar gastos nem sempre é uma tarefa fácil, não é mesmo? Como controlar e não gastar de forma desnecessária? Olha que desafio. Oi. Keila, sinceramente, eu falo para você o seguinte, realmente não é fácil, não é uma tarefa fácil não, tá? Se você tivesse me conhecido há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, você não ligaria a pessoa que eu sou hoje à pessoa de 5 anos atrás, tá? Porque eu realmente não me controlava, eu gastava tudo e mais um pouco, então é difícil. Desafiador.
É verdade. Mas eu não podia passar por uma loja, ver uma coisa interessante, não entrar e não comprar. Foi necessidade. E aí lá ia eu comprando, gastando, e aquela coisa, ia parcelando, né? Porque na minha cabeça, naquela época, antes da educação financeira, eu entendia assim, ah, aquele valor ali, se eu parcelo em 10 vezes, fica pequenininho. As minhas parcelas ficam pequenininhas, só que você compra aqui, ali, acolá, e aí vai juntando, e chega no final do mês, aquela conta que você achou que era pequenininha está desse tamanho. Então, não tem jeito, tá? Então, como se controlar? Com planejamento. E aí eu até pego as palavras do Luiz e eu falo conhecimento, habilidade e atitude. Então, para mim, a atitude é a palavra certa, tá? Porque você pode gastar tudo que você ganha, mas se você se planejar com foco naquilo que você quer conquistar e com a atitude certa, você consegue tudo que você deseja. Então, por isso que a atitude, né? Primeiro planejamento, depois a atitude. Se você tomou atitude como eu tomei, de parar, pensar e falar, a partir daqui eu vou ser outra pessoa. Eu fiquei tão econômica, mas tão econômica que hoje eu quase não gasto. Pô, me ensina aí, me ensina aí. Eu penso 2, 3, 4 vezes. Será que eu quero realmente essa coisa? Será que eu quero realmente adquirir isso? Aí eu, sabe, e assim, tudo na ponta do lápis, na ponta, tudo anotadinho, tudo planejado, já com o que eu quero para frente, o que eu vou gastar, o que eu vou economizar, pensando já no meu futuro também. Então, realmente existe o antes e o depois da Ilan. E aí, depois que aconteceu tudo isso, que a Ilan aprendeu, a Ilan passa para outras pessoas para elas não fazerem o mesmo que eu fiz. Gente, isso é muito bom, porque tudo é um treino, viu, gente? É possível. Nós podemos mudar tudo que a gente quiser. Basta treinar, não é fácil, mas é um treino. Ivonete Braz colocou, ótima dica, e é verdade. Luci, cheguei, seja bem-vinda, querida. Sou muito controlada, aprendi com a minha mãe. Muito bom. Né? E as pessoas estão participando, deixe sua pergunta. Tem um caderno de anotação, nele eu anoto tudo, ó. É isso aí, fazendo orçamentos, planejamento. Muito bem. Então, falando sobre planejamento, Ilan, fala pra gente como fazer um planejamento financeiro simples, prático e eficaz. Keila, eu acho assim, é simples, tá? Você tem que criar o hábito de anotar tudo. Todos os centavos, inclusive, tudo que você gastar, de planejar tudo que você vai fazer, de fazer pesquisa de preços, isso é importante, quando você vai comprar alguma coisa, não sair comprando a primeira coisa que você vê pela frente, né? Criar o hábito de fazer planilhas de gastos, a pessoa que está aqui nos assistindo, ela disse que anota tudo, maravilha, parabéns, tem que anotar mesmo, tá? E utilizar também, você pode também utilizar os aplicativos gratuitos que existem aos montes na internet, baixar no seu computador, baixar no seu celular e utilizar de verdade. Mas assim, não é você baixar, eu baixei, eu tenho um aplicativo aqui e depois você esquece. Não, tem que criar o hábito todo dia, anotar tudo, tá? E se planejar sempre para no mínimo 12 meses. Eu falo o seguinte, você se planeja de 6 a 12, tá? Porque aí você, fazendo esse tipo de planejamento, você nunca vai ser pego desprevenido. Aí nessas suas anotações, você vai colocar não só o que você gasta, mas também o que você recebe para você ter uma contrapartida. Essa seria a minha dica, porque eu acho simples, né? Anotar tudo. Viu, gente? Vamos tomando nota, anota os mínimos detalhes, todas as despesas, e assim a gente vai criando um hábito, né? Porque isso aqui é besteira, mas vamos continuar, porque às vezes começa, aí depois esquece, aí não lembra mais. Não, vamos criar esse hábito, né? Vamos mudar. E atendendo... Desculpa. Não. Porque, assim, quando eu falei de você se planejar sempre para entre 6 e 12 meses, é porque, assim, você já sabe o que você ganha e você já tem os seus gastos mensais. E aí você se planeja para se você quer adquirir alguma coisa, você vai colocando ali naquela tua planilha e você vai vendo, tendo uma projeção de quanto que você pode ir reservando por mês para poder comprar aquela determinada coisa, ou se você compra, mesmo que você compre aquilo parcelado, tá? Você também já tem uma projeção,
E aí é por isso que eu acho muito importante você já ter uma visão de tudo o que você vai gastar, tudo que você idealizou e tudo que você realmente gastou pelos próximos 12 meses. Muito Só bom. Lembrando que isso que a Ilan falou, a gente aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito que ela falou, de pensar em um mês. A gente está muito centrado no mês, né? Então, isso que ela falou é muito importante, a gente tem que mudar umas coisas aqui na cabeça. É só basicamente pegar um mês e multiplicar por 12, fazendo alguns ajustes, né? Por causa de 13º, ou férias, ou verão, ou inverno, algumas coisas são mais ondulares, digamos assim. Mas pensar em 12 meses, isso é muito importante. Com certeza, muito importante mesmo. Então, se você está chegando agora na nossa live, nós estamos falando sobre educação financeira. Daqui a pouco, você já ouviu falar da chave Pix? Fique conosco, que daqui a pouco você vai saber sobre ela, hein? E atendendo aqui a pedido que a nossa querida Cione colocou para a gente falar sobre o cartão de crédito, que ele é um vilão. Então, vamos falar sobre o cartão de crédito. Luiz, à vista ou parcelado? Olha, esse é um dilema. Qual a melhor forma de usar o cartão de crédito? Eu, como eu tenho formação em contabilidade, quando eu vou fazer uma compra no cartão e vem compra cartão de crédito à vista, eu falo, poxa, é à vista ou é a prazo? Né? Então, isso para mim está até uma nomenclatura errada, né? Compra a crédito à vista. Acho que a pessoa quis dizer em uma vez só, né? Sem parcelar. Na minha opinião, Keila, o uso do cartão de crédito ele tem que ser sempre em uma vez só. Algumas exceções, por exemplo, você vai fazer uma compra muito grande que o seu cartão de crédito comporta, por exemplo. Então, você vai fazer uma compra, sei lá, de R$8.000, né? É uma compra alta, né? E aí você tem uma facilidade de parcelar. E aí você, para que aquilo se ajuste ao seu fluxo de caixa, aí você faz 8 de 1.000, digamos assim, né? Mas todo mundo sabe, é um pouco errado a gente pensar que é um parcelamento sem juros. 8.000 dividido por 8 dá R$1.000 por mês. Não existe, né? Se você fizer uma negociação, em vez de 8, você consegue pagar 7.500, 7.400. E essa redução de 500 ou de 600, seria muito importante. E faria muito bem para as suas finanças, né? Mas, às vezes, você não tem essa condição de pagar à vista e você tem que fazer o parcelamento. Então, eu não gosto de parcelar, às vezes isso acontece, mas vou te falar, é bem raro, bem raro. E já está meio no automático, a pessoa pergunta, pode parcelar em 2? Eu não, passa direto. Sabe, eu tenho na minha cabeça que o cartão de crédito é para ser pago, no meu caso, eu pago no dia 5 do mês seguinte. Então, tudo que eu gasto até dia 23 vai ser pago dia 5, a menos que haja algum imprevisto, né? Falei que eu tenho um filho recém-nascido, nasceu no mês de junho, o mês de junho foi uma pandemia nas minhas contas aqui, paga isso, paga aquilo e tal. Então, de vez em quando, você sai um pouco do trilho. Mas o normal eu tenho um limite, como eu te falei, do orçamento, né? Eu tenho um limite de gasto de cartão de crédito por mês, chegou dentro daquele limite, se passar, como eu disse, outubro passou, eu sei que eu tenho que pisar no freio de alguma forma. Então, eu não usaria, em princípio, cartão de crédito para pagamento parcelado. Tá? Eu não faria isso. Mas cada um, às vezes a gente precisa para colocar dentro do fluxo de caixa da gente, né? O fluxo de caixa é muito importante. Então, se você tem uma compra grande para fazer e o cartão parcela, eu costumo dizer sem acréscimo e não sem juro. Juro tem, pode não ter acréscimo. Então, vou parcelar sem acréscimo para caber dentro do meu salário e eu poder seguir minha vida normalmente. Ok, mas eu sugiro que isso seja feito de maneira bem, assim, muito poucas vezes, tá? O ideal é usar o cartão de crédito de uma vez só. E tem uma regra para uso de cartão de crédito que eu acho fantástica, aliás, duas. Primeiro, só usar o cartão de crédito quando você poderia optar em pagar à vista. Cartão de crédito vai ser só um benefício para você, tá? Então, poderia pagar à vista? Eu uso cartão de crédito. Quer dizer, é uma opção que eu tenho, pago à vista ou em cartão. Então, essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte, não deixar acumular. Eu costumo orientar meus atendidos pelo seguinte,
o que você gasta dentro da semana, você anota, quando virou o fim de semana, você vai na maquininha e faz um pagamento antecipado. Isso faz com que, ao mesmo tempo, você diminua o seu fluxo de caixa durante o mês, tirando de você a ilusão que você tem um dinheiro que não é seu, porque, repara, se ele está na sua conta, ele vai ter que pagar o cartão de crédito lá no final. Então, você, ao mesmo tempo, diminui a sua disponibilidade de dinheiro, fazendo com que você gaste menos, porque você está vendo que está diminuindo dinheiro. E, segundo, você mata o saldo do seu cartão. Então, em vez dele vir lá na frente com R$3.500 para pagar, ele vai vir com 400, por exemplo, porque você já amortizou um monte de coisas. Então, o uso do cartão de crédito é muito importante. Baseado aqui na pergunta, procura não parcelar. Essa é a minha sugestão. Paga sempre numa vez só. Viu, gente? Muito importante, principalmente o cartão de crédito que tem juros altíssimos. Muito alto. Muito alto. Então, ó, tomou nota. Complementando aí o que o Luiz diz, quando a pessoa não está com dinheiro para pagar, tem a tendência é pagar aquele mínimo. E aí eu falo sempre, não faça isso, porque quando você faz esse pagamento mínimo, é pior ainda, porque quando vem os juros seguintes, né, chegam assim, são juros altíssimos, né, muito mesmo, chega a margem até de mais de 15% do valor da tua dívida. Porque tem pessoas que elas tem uma dificuldade tal que elas ficam só pagando o mínimo do mínimo, todo mês paga aquele mínimo, e aí aquela dívida dela vira uma bola de neve. E outras vezes, quando você parcela aquela dívida também, porque o cartão te dá aquela oportunidade de você parcelar. E quando você faz isso, às vezes uma dívida que é de 100 vira 300, tá? Então, é assim, dependendo da quantidade de meses que você for fazer o teu parcelamento daquela dívida, é complicado. E a pessoa tem que lembrar mais ainda que ela parcelou a dívida daquele mês. No mês seguinte, vem as compras todas que já estão parceladas ali, né, normais, e ainda mais a parcela do parcelamento. Então, assim, às vezes a pessoa fala, é tranquilo, eu vou parcelar isso aqui. Mas aí, quando chega no mês seguinte que o valor veio dobrado, a pessoa se assusta. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente, porque o cartão de crédito é uma facilidade. Você tem aquela facilidade incrível de estar com ele no bolso, estar sem dinheiro nenhum na mão, vai, compra e paga. Mas o problema é na hora de pagar, né? Então, tem que estar sempre, como o Luiz falou, se você só parcela, se você tiver realmente o dinheiro para comprar à vista. Se você já tem aquela reserva, você até pode parcelar. Mas tem que realmente se controlar, porque o cartão de crédito é um vício. Verdade. Depois, para se livrar da dívida é complicado. Então, gente, ó, vamos anotar tudo, pegar essas dicas, colocar em prática e vamos cuidar da nossa saúde financeira. Então, se você está chegando aqui agora na nossa live, nós estamos falando sobre educação financeira. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para que nós possamos fazer aos nossos especialistas. Outra questão, doutor, é sobre os imóveis. Comprar ou alugar? Isso aí gera uma polêmica. Qual vale mais a pena? Alugar. Pronto, respondi. Próxima pergunta. Olha só, isso é muito complexo e eu fiz essa brincadeira, tá? Eu lembro de uma vez, eu fui fazer uma apresentação na prefeitura e tinha um senhor, ele devia ter uns 15 ou 20 anos a mais do que eu, e ele ficou muito brabo comigo. Como é que você diz uma coisa dessa? Eu passei a vida inteira para comprar um apartamento e agora, no final da vida, eu consigo terminar de quitar. E eu estava tentando explicar para ele. Bom, primeiro, eu tenho muito respeito pelo ponto de vista e tem pessoas que eu atendo que não adianta, a pessoa não quer saber de alugar, ela quer o apartamento. Pra você ter uma ideia, uma pessoa falou assim, eu quero um lugar para furar minhas coisas, botar minhas plantas e quero fazer meu ateliê. Né? Então, esse é um argumento. Você vai decorar o apartamento do jeito que você quiser. Fazer um buraco na parede, pintar de um jeito estranho, etc. Deixar a casa do seu jeito. Então, esse é um argumento bom para comprar. Um outro argumento bom, Keila, eu tenho um atendido que ele é professor universitário da área de Direito e ele diz que o Brasil é um país onde os contratos imobiliários para o locatário são muito cruéis. Então, por exemplo, eu estou alugando um imóvel para você e o valor do aluguel é R$2.000.
Tá? Aí vem 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, um monte de coisa. Agora eu olho e falo, não, agora eu quero 3. E 3.000 não cabe para você. E por mais que você me explique, de repente, que é bom para os seus filhos, é perto do seu trabalho, tal, você não consegue pagar 3.000, além do que está acima do mercado. Aí eu falo assim, não, mas eu quero 3.000, entendeu? Então, não existe uma contemplação, digamos assim, dos direitos, entre aspas, do inquilino. Então, o Brasil é muito cruel com isso. Então, esse professor de direito, ele falou que, em nome disso, ele é casado, tem uma filha, mora perto do trabalho, mora perto da sogra, aquela convivência familiar é muito importante para ele. Então, ele não quer esse tipo de coisa. Tá? Mas, respondendo à pergunta, pelo viés do ser mais barato, é sem dúvida o aluguel. Aí você fala assim, Luiz, tá bom, mas tem determinada pessoa que paga 800 na prestação e tem um aluguel de 1.200. Como é que você diz que é melhor? Se eu vou pagar 800 por algo que é meu? É um argumento que todo mundo usa. Entretanto, o Bernardo está chorando aí. Entretanto, quando você paga 800 em vez de 1.200 por um imóvel que é seu, você está desconsiderando alguns valores que não aparecem ali naquela prestação. Por exemplo, quando você compra um imóvel e faz o financiamento, que é o caso de quase todo mundo, quando você termina de fazer os pagamentos, o imóvel é seu? Não. Você tem que fazer ele sair do nome do banco para vir para você. Você paga essa transferência de titularidade. Bom, você não vai viver para sempre, nem eu. Então vai chegar um ponto que a gente morre. Antes da morte ou depois da morte, você vai ter que passar esse imóvel para os seus filhos ou para quem você quiser. Mais uma transmissão. Isso tudo não está ali. Tá? Tem um problema de estrutura do seu apartamento, pintura ou vazamento, alguma coisa assim. É o dono que responde por isso. Então, se você está alugando, você não passa por isso. Então, essa diferença que às vezes ocorre de um valor de aluguel ser um pouco maior do que o valor da prestação, ela é ilusoriamente maior. Se você conseguir registrar os valores todos ao longo da vida, você vai ver que é muito mais barato você alugar do que vender. Eu, infelizmente, ainda não tenho um trabalho acadêmico que eu pudesse te dar os números. 15%, 20%, eu estou tentando desenvolver isso. O que eu posso te adiantar existem várias pessoas que eu gosto muito, que eu assisto a vídeos, por exemplo, vídeos de boa qualidade, pessoas que sabem o que estão falando, que descrevem como muito mais barato alugar. Outra coisa, se as pessoas que estão nos assistindo são pessoas mais jovens, para elas, então, você pode perguntar, ninguém quer saber de comprar imóvel. Tá? Por quê? Elas estão praticamente toda hora vivenciando uma oportunidade de ir embora para algum lugar, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Aí você imagina você ter que passar por uma experiência dessa e, às vezes, de repente, aí você está lá preso para um imóvel. E aí você, não, eu vou alugar, tá bom. Você vai estar lá em outro lugar alugando seu apartamento. Você vai conseguir resolver tudo? Não, não vai conseguir resolver tudo. Então, isso acaba sendo um problema. Para você ter uma ideia, isso foi muito plantado na nossa cabeça. A gente cresceu com isso. Eu quero ter minha casa. E isso é compreensível. Antes dessa ideia de possuir imóvel, as pessoas primavam muito de possuir túmulos. Né? Então, nossos avós, nossos bisavós tinham essa ideia de que era importante para a família ter um túmulo. Essa ideia foi substituída porque é importante ter uma residência. E hoje em dia já não existe mais isso. Então, o que eu não devo fazer? Simplesmente comparar os valores que eu pago, porque no valor mais baixo, que normalmente é da prestação, não estão incluídos alguns gastos que são, digamos, invisíveis, que naquele mês você não consegue ver. Existem várias pessoas que já demonstraram, é muito mais barato, muito mais viável alugar. Mas o argumento da pessoa é o que manda. Se a pessoa fala assim, eu quero ter um apartamento, ponto, não tem o que discutir. Então tem essa questão emocional também, mas é mais econômico alugar. Essa é a minha resposta. Uau, muito bom! Excelente, Bia botou, palminhas. É isso aí, gente, excelente. Maurício Martins, ótimas dicas. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por me tirar algumas dúvidas. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Elane Santos, boa noite, seja muito bem-vinda. A nossa Nutri, Maria Madalena, boa noite para todos, boa noite, seja muito bem-vinda. Bia Pinheiro, interessante isso, é verdade, Bia, muito interessante. Lídia Passos, muito bom.
E as mentalidades vão mudando, conforme vai passando o tempo, isso é bem polêmico, mas vai mudando a mentalidade. E falando sobre a questão de mentalidade, Ilan, a falta de dinheiro pode estar relacionada a crenças limitantes? De que o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todos os males? Já poderia estar ligada à questão da mentalidade, que nós estamos falando sobre mentalidade? Aí aproveito para te perguntar o que é a crença limitante e o que isso, se tem alguma relação. Keila, sinceramente, particularmente, eu entendo que não, tá? Que não está ligado a nenhuma crença que te limita a fazer qualquer coisa, tá? Eu acredito mais que a falta de dinheiro seja por você não ter um planejamento, por você também não ter uma percepção de ter que fazer uma reserva que te deixe prevenido financeiramente no futuro, do que ter esse tipo de pensamento, tá? E assim, e quando você se propõe a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, eu até falo, né, que tem um pensador que eu gosto muito, que é o Thomas Jefferson, que ele diz: eu acredito muito na sorte. Descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, eu acho que eu já te respondo, porque assim, você não pode se limitar o dinheiro é sujo. Não, você precisa do dinheiro para viver. Claro que sim, tá? É a raiz de todo mal. Mas que mal? Entendeu? Eu entendo que nenhuma dessas crenças tem um fundo positivo. Eu acho que todas elas são de fundo negativo, né? Então, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que se planejar e aí pegar esse seu dinheiro e ir para frente, resolver todos os seus problemas, todos os seus sonhos. Muito bom. Então, melhor ainda, porque quando está nas nossas mãos, a questão de planejar, de controlar, isso é excelente. Cleide Pinheiro, boa noite, muito boa noite. Seja bem-vinda. Agradecer a Bia Pinheiro, que é minha mana querida que entrou, Cleide Pinheiro também, que é minha mana querida também, que entrou. Uau! Uau, muito bom. No seu raciocínio, tá? Dinheiro não é sujo, dinheiro não é a raiz de todos os males. A gente tem mais é que lutar muito, trabalhar, ganhar o seu dinheiro com planejamento, com conhecimento, habilidade e atitude e ver o seu futuro, fazer o seu futuro. Uau, viu, gente? Olha que coisa mais interessante. Tem aqui um comentário da Vilma Jarbas. Boa noite, gostei da explicação. Isso aí. Muito boa explicação. Se você perdeu alguma parte da nossa live, ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. E eu te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Inclusive, você vai ter a oportunidade de acompanhar se você perdeu alguma parte dessa live sobre educação financeira, que está incrível. Gente, dinheiro traz felicidade? E aí, você, o que você acha que está aqui conosco? Traz ou não traz? Bota aqui no comentário. Dinheiro traz felicidade ou não traz, gente? Então, hein? Ilan, dinheiro traz ou não traz felicidade? Eu ficaria no meio termo, Keila. Tá? Eu ficaria assim, bem dividido, porque muitos dizem que não traz felicidade, tá? Mas me diz uma coisa, se você não tem dinheiro, você é feliz? Eu duvido que se alguém disser que viver sem dinheiro é uma felicidade só, está mentindo. Tá? Porque o dinheiro ele facilita muito a nossa vida, não é verdade? Agora, o que você não pode é ficar ligado demais no dinheiro, deixar de viver para poder ganhar e guardar. Porque tem pessoas que vivem dessa forma, elas vivem para trabalhar, elas não têm vida, né? Esse que é o grande problema. Então, eu acho assim, você não pode virar um ranzinza só querendo dinheiro, uns chupatinhas aí da vida, né? Porque eu realmente conheço muita gente que vive para trabalhar e quando chega a hora de começar a usufruir, acabou, virou purpurina, entendeu? Então, assim, eu falo o seguinte, trabalhe, guarde, aplique, tá? Mas não deixe de usufruir de tudo que você conquistou. Por isso que eu sempre falo, se você deixar uma parte reservada para o seu lazer,
que isso é muito importante? Você trabalha, mas você guarda, você se planeja, mas deixa uma partezinha reservada para você se divertir, para você se planejar uma viagem, para ir em busca de um sonho, para ser feliz realmente. Porque só guardar, só viver para isso, não vale a pena. Keila, tem alguns estudos que dizem que o dinheiro ele aumenta o seu grau de felicidade até um certo ponto. Tá? Eu não sei números, não lembro do número da pesquisa, mas vamos supor que seja 200 mil reais, um exemplo, por ano. Então, conforme você vai aumentando a sua renda e chegue até 200 mil reais, cada 10, 15 mil que você ganha mais, você aumenta o nível de felicidade. Passou dos 200 mil, se você vai aumentando, não corresponde à felicidade, entendeu? Porque, vamos supor, se esses 200 mil satisfizer você nas suas condições básicas, se você consegue estudar, se divertir, cuidar da sua família, fazer os investimentos que a Ilan acabou de falar, e são suficientes, nesse ponto, até esse ponto mais básico, cada acréscimo de dinheiro, sim, vai trazendo mais felicidade. Mas chega um ponto, vamos supor, se você ganha, se a gente supor que esse ponto é 200, se você ganha 400 ou 800 mil por ano, não faz tanta diferença para a sua felicidade, tá? Então, a grande questão é essa, a gente tem que ter um pouco de dinheiro para satisfazer as questões mais básicas. E aí, sim, se você mora bem, se você tem saneamento, se você tem uma boa educação, aquilo, sim, traz felicidade. É o que os estudos falam. E Maravilha! Hoje eu estou muito inspirada, eu falei para você, eu vou trazer mais uma... Uau, vamos lá, gente, vamos anotar. Mais uma frase de efeito, dessa vez de Machado de Assis. Ele diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Vamos aos comentários aqui sobre o dinheiro. Bia Pinheiro colocou: somos impulsionados sempre por sonhos, e na maioria das vezes eles estão ligados ao dinheiro, ou seja, estão possibilidades, né? Temos mais. Vilma Jarbas: não, ele ajuda muito, muito bem. Lídia Passo: não traz, mas ajuda, com certeza. Cleide Pinheiro: acredito que o dinheiro possibilita realizações. Muito bom, muito bom. Bia Pinheiro: depende do que está ligado. Se for a viagem, sim. Mas se estiver ligado a questões emocionais, acho que não. Letícia: boa noite. Muito bem, seja bem-vinda. Cleide Pinheiro: estou de acordo com o Luiz. Muito bom, isso aí. Igor Santos: boa noite, telespectadores. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. E é isso aí, a meia frase, hein? Incrível, hein, Lan? E aí eu também vou deixar uma frase aqui. O dinheiro é um mestre terrível, mas um excelente servo. Então, do Barnum. Vamos fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. E antes da gente passar por uma outra pergunta, eu quero dizer uma coisa. Se o dinheiro traz ou não traz felicidade, é uma questão. Mas a falta dele dá uma tristeza, gente. Olha, você não pode fazer as coisas, então vamos ter equilíbrio. Keila, tem só mais um adendozinho. Tem algumas pessoas pelo mundo fazendo experiências de passar um ano sem dinheiro. Então, é uma visão alternativa, mais filosófica, né? Então, contando mesmo com ajuda, com um papo para conseguir comida, para conseguir abrigo, e relatam isso num livro. Eu acho que, eu ainda não li, tá? Eu estou só te falando que eu tomei conhecimento há pouco tempo. Ver como pessoas vivem sem dinheiro pode ajudar a responder melhor essa pergunta para o caso de cada um. Porque o dinheiro realmente nos aprisiona de determinada maneira, porque a gente tem que ganhar para poder gastar, e tem responsabilidades e tudo mais. Mas talvez uma vida sem essa preocupação, né, uma pessoa que vive assim, vou viver um ano contando com a ajuda dos outros, desde que seja possível, obviamente. Talvez seja uma experiência interessante, né? Mas é uma coisa muito doida, né? Eu acredito que seja muito doido fazer isso. Mas será que essa pessoa tem responsabilidades, tem filhos? Não. A responsabilidade dela deve ser basicamente uma experiência com ela, exatamente. Assim, eu vou ver como é viver com 2, 3 camisas, dormir assim a um relento, ou se alguém quiser me abrigar, e relatar isso. Quer dizer, como é que é a aceitação das pessoas essa minha condição de cuidar só de mim.
Gente, muito incrível. Ilan, gostei muito da sua fala referente, achei muito importante a questão de você, sim, ter dinheiro, gastar, mas viver. Realmente, tem pessoas que elas acabam acumulando muito e quando elas param, assim, para usufruir, foi, né? A vida é um piscar de olhos, já era, não deu tempo, né? Tem muitas pessoas assim, tá? Verdade, Cleide. Difícil viver sem o dinheiro. Quase tudo na vida gira em torno dele. Isso é verdade. É fato. Não consegue nem pegar um ônibus se você não tiver uns R$ 4 e pouquinho. Então, é complicado. Né? É verdade. Luiz, ter uma Sim. reserva é fundamental. Estamos falando de dinheiro, então é fundamental ter uma reserva, principalmente nas horas de incerteza. Nesse período agora, então, de quarentena, Foi uma prova de fogo. uma prova, né? Como fazer uma reserva para as emergências? Então, Keila, eu queria destacar isso que você acabou de falar. Para mim, né, eu não tinha passado ainda por uma experiência dessa, acredito que a maioria das pessoas, né, de ficar. O mundo inteiro parou por meses e já está voltando a segunda onda, aquela coisa toda. Isso é uma doideira. Então, o fato de lidar com uma reserva de emergência foi vivenciado na prática por todos nós. Né? Quem tinha uma reserva passou bem os primeiros meses, quem não tinha sofreu graves consequências. Então, a coisa não ficou só na teoria, né? A coisa ficou realmente na prática. Se eu tivesse aquela reserva que todo mundo fala, de 3 a 6 meses ou 9 meses, parará, aquela coisa toda. Né? Então, ter uma reserva de emergência é muito importante. Bom, como é que eu constituo essa reserva em relação ao seu valor? Existem várias teorias sobre isso. O que eu considero prático para fins de doutor Finanças, para aconselhamento, eu pergunto para a pessoa como é que é a previsibilidade da renda dessa pessoa. Então, como eu atendo muitos servidores públicos, os servidores públicos, em geral, têm uma boa previsibilidade. Tá? Então, quando você tem uma razoável previsibilidade de que você vai ter renda ao longo dos meses, você não precisa de uma reserva de emergência muito grande. E também não precisa de uma reserva de emergência para cobrir, para resolver uma falta de emprego, por exemplo. Então, eu costumo dizer que ela deve ser dimensionada em torno de 20% da sua renda do mês, parada, por exemplo, numa conta de poupança. Um exemplo simples, alguém que ganhe 10 mil, 2 mil reais devem atender. Alguém que ganhe 5 mil reais deve atender. Tá? E isso é só o passo inicial, quer dizer, a pessoa estabelece uma reserva de emergência nesses números, passa a usar e observa, às vezes já está alto, às vezes vai estar baixo. A pessoa vai ajustando. Quem diz isso? Um controle contábil. Eu e Ilan somos contadores, a gente sabe fazer isso muito bem. Mas, basicamente, os seus registros financeiros vão dizer se você fez uso daquela reserva, em que ordem, em que grau. Tá? Então, renda previsível, tipo de funcionário público ou alguém que tem não precisa ser funcionário público, mas vamos supor, alguém que com certeza garante aí 5, 6, 7 mil por mês, todo mês. Então, ele tem uma ideia de que ele ganha daí para cima. Isso é uma alta previsibilidade de renda, eu posso usar 20% e ajustar a partir daí. E, basicamente, essa reserva, Keila, ela vai servir para contrapor o orçamento. Então, quando você começa a usar o orçamento, você fica muito justinho ali, você prevê e gasta tudo certinho. Aí, às vezes, você tem um escorregãozinho de R$ 400, passa além da conta 1.000, aí você vai lá na reserva, cobre e depois repõe. Tá? Então, esse tipo de perfil. O segundo perfil é quando você não tem previsibilidade de renda, o risco é maior. E aí, dependendo, você tem esposa, filho, marido, etc., contas para pagar, aí tem uma pergunta que você tem que fazer para a pessoa. Em quanto tempo você consegue uma recolocação se você for demitido? E aí isso vai variar muito, dependendo da demanda pelo seu trabalho. Costuma ficar entre 3 e 6 meses dos gastos essenciais, aqueles sem os quais você não pode viver. Então, você pode ganhar, sei lá, 5, 8 mil reais, porém você consegue viver com 3. Tá? Você paga o condomínio, paga as compras, paga a gasolina, paga a escola, se veste e faz tudo dentro daqueles 3 mil.
3 vezes 6, 18. 18 mil reserva de emergência. Tem que colocar isso numa conta de alta liquidez. Até a caderneta de poupança é excelente para reserva de emergência. Então, o grande lance é, se eu precisar, durante um determinado tempo, o que eu vou fazer se o meu orçamento não der conta? Basicamente, isso é a reserva de emergência. Tá? Então, seria bom eu lidar com essa reserva, porque às vezes você está passando o mês, aí você termina o mês e sobra lá R$ 200, que você não sabe o que fazer. Coloca na reserva. Tá? Ou o orçamento, o mês terminou e faltaram lá R$ 300, R$ 400. Pega da reserva. Então, a reserva, ela respira dinheiro conforme sobra ou falta dinheiro no seu orçamento mês a mês. Tá? Mas, basicamente, 20% se você tem uma renda previsível, de 3 a 9 meses, se você tem uma renda não muito previsível, é o que eu recomendo para reserva de emergência. Excelente, excelente. Letícia Gomes colocou, dinheiro é bom sim, claro, porém ele transforma a pessoa para o bem, para o bem ou para o mal. Isso, né? E depende de como cada um vai estar utilizando, é verdade, né? A melhor forma possível. Gente, viver sem dinheiro gera até depressão. Com certeza. É verdade. Temos aí um exemplo de muitos perderam emprego e muitos ficaram doentes. É verdade. A pessoa fica depressiva e até ela quer tirar a vida, é verdade. Até porque ela fica se sentindo impotente, né? Igor Santana, realmente o dinheiro é fascinante e tem um poder grande de domínio sobre nós. Mas a questão não está no estado de riqueza, está na forma de relacionamento que temos com o dinheiro e os bens que o produzem. Não é a quantidade acumulada, mas o trato que temos com ela. Excelente reflexão, Igor. Muito bom, é isso aí. Cleide Pinheiro, gostei dessa dica. Reservas de emergência. Doutor, essa dica ficou maravilhosa realmente pelo fato de que todo mundo pode fazer a sua reserva. Você tendo uma renda previsível, você ganha bem, ou não? Ou você tendo uma renda menor, você vai reservar 20%, você vai separar, sobrou ou não, então, ou seja, diminui seus gastos, porque numa emergência você pode contar ali um período com esse valor. A gente sabe que nem sempre a pessoa consegue, mas a gente está aqui falando de se esforçar e de mudanças de hábito, né? Na verdade, a aprendizagem é isso, é mudar hábitos. E vamos aproveitar aqui que estamos com o Doutor Finanças, gente. E nem sempre a gente fala sobre a questão de investimentos. Porque investimento, para muitos, quando fala investimento, é uma realidade bem distante. A pessoa pode falar assim, investimento? Eu não estou nem tendo dinheiro, estou cheio de dívida. Como é que eu vou pagar minha dívida? Mas vamos aprender sobre investimento. Então investimento, né, doutor, é uma realidade assim distante. Então, vamos aproveitar o doutor aqui. Qual é o ABC ou o beabá dos investimentos? Se é que a gente pode falar assim, né? Pode. Eu acho até que é uma maneira bem interessante, até para desmistificar um pouco isso, Keila, porque muita gente não investe simplesmente por achar que aquilo não é para ela. Tá? Mas esse assunto é tão importante que, assim, é muito instigante. Eu, quando fiz a apresentação hoje, quando eu fui lá falar com o pessoal da Força Aérea, eles estão entrando na Força Aérea como soldados, ganham em torno de um salário mínimo, R$ 1.100, mais ou menos. Né? E é um salário que dá para fazer investimento. Para você ter uma ideia, Keila, se uma pessoa quiser investir na Bolsa de Valores com R$ 20 por mês, ela pode. Então, não é uma coisa difícil, assim, não precisa de muito dinheiro. E muitas pessoas fazem perguntas. Pra você ter uma ideia, antes de começar a falar, eu pedi perguntas. Façam perguntas quaisquer. Todas as perguntas foi sobre investimento, porque isso nos atrai muito. A maneira da gente colocar dinheiro num determinado investimento, esperar passar um tempo e chegar lá na frente e esse dinheiro for multiplicado. Então, isso aí atrai todo mundo, com certeza. Tá? E, às vezes, a pessoa pensa que não é para ela. Eu ganho salário mínimo, não tem como investir. Sim, tem. Falei agora, R$ 20, você tem um fundo imobiliário que eu descobri há pouquíssimo tempo, Keila. Ele tem um valor, hoje em dia, não mais do que R$ 11. R$ 11 você compra uma cota de fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário. Tá? E com troco para os R$ 20, você compra uma ação. Tem várias ações que custam R$ 4, 5, 6 reais. Entendeu? Então, você pode, com R$ 20, fazer um programa de investimento
na Bolsa de Valores. Então, os investimentos estão muito democratizados. A gente abrir uma conta numa corretora é grátis. Manter a conta na corretora é grátis. Investir dinheiro, com pouco dinheiro, você consegue investir na Bolsa de Valores, como eu disse, com R$ 20 por mês. É bem tranquilo. Comprando uma ação e um fundo imobiliário, quer dizer, você está diversificando. Então, o ABC, basicamente, se limitando à pergunta, tá? Eu diria o seguinte: não pensar em investir se você ainda tem dívidas. Tá? Mas aí eu estou falando de vamos supor, uma pessoa que já está na sua vida profissional estabilizada, ganhando aí 4, 6, 8 mil reais, que pode investir 500, 800, R$ 1.000 por mês. Aí eu sugiro pegar o dinheiro que você, por exemplo, se você quer destinar 1.000 para o investimento, você destina 1.000 para quitar a dívida e investe esses 20 só para criar o hábito de investir todo mês. Entendeu? Então, primeiro, reduzir dívida. Segundo, você precisa fazer o orçamento, a gente conversou ainda agora, precisa fazer o orçamento para fazer sobrar dinheiro. Terceiro, constituir a reserva de emergência, ligando aí a pergunta anterior. Antes de fazer um investimento de longo prazo, eu preciso ter o meu curto prazo, o meu esteio resolvido, que é a reserva de emergência. Eu acho que isso aí é o ABC que você falou. Então, quitar a dívida, orçamento e fazer um planejamento. Aliás, a Ilan falou como fazer um planejamento, né? Destinar parte do seu orçamento para fazer o investimento. Algo como 20, 50 ou R$ 100 por mês é um valor baixo que pode ser usado. Esse eu acho que é o ABC. Gente, incrível. Olha que conhecimento maravilhoso. Olha. Eu queria fazer minha saudação. Nosso grande mestre, Carlos Batalha, ele foi o gestor da Escola de Educação Financeira. Uau, muitas pessoas passaram pela mão desse gestor. Uau, professor Luiz Antônio Leal, tem atendimento doutor Finanças num projeto único e transformador. Parabéns. Foi ele que me chamou. Foi ele que me chamou para ser o doutor Finanças. Está aí o responsável, pois é. Gente, é o nosso guru. Meu Deus, assim, é muita emoção, só gente maravilhosa. Temos o mestre dos mestres. Gente, que incrível! Maravilhoso. Elaine Santos, dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele lá irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista. Isso, tem uma frase sobre isso. Uma jornada de 1.000 quilômetros precisa começar com apenas um passo. Excelente live, parabéns a todos. Maravilhosa. Olha, Elan. Olha, Elaine. Olha, professor. Que incrível, Cleide Pinheiro, que legal. Vou buscar mais detalhes sobre esse investimento na Bolsa de Valores, com início de R$ 20. Tranquilo, Cleide. Não tinha ideia de que poderia me tornar uma investidora. Adorei isso. Então, assim, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Vilma Jarva disse: estou encantada de compartilhar esse conhecimento, porque a gente não ouve isso por aí. Às vezes parece que investimento é uma coisa tão distante, por isso a pergunta assim, fora da realidade, está distante, mas a pessoa poder começar a investir com 20, 50, R$ 100 e vai criando um hábito, e aí ela vai começando a aprender a ter o controle, o planejamento, orçar melhor, e aí ela vai gerando mais renda, vai aumentando seus investimentos. Quando vê, ela já está com uma carteira boa, já está com bons investimentos e bons retornos. Então, assim, isso é um conhecimento que, se você não tivesse aqui, se as pessoas não estivessem aqui, se vocês não estivessem aqui compartilhando, a gente não ia saber. Muitas pessoas não saberiam, e agora elas já podem pensar sobre o assunto, já pode pesquisar. Gente, isso muda, isso transforma. Imagina você sair de uma situação de dívida, ou seja, primeiro falou, quita a sua dívida, e daqui a pouco passar a ser um investidor. Sim. Olha que educação financeira, olha que maravilhoso. Maravilhoso, Ivonete. Eu quero isto. Isso mesmo. É maravilhoso. Live muito interessante, a Cleide disse. Ótimas dicas. São excelentes dicas, assim. Investimento realmente é um assunto fascinante. É verdade, gente, é fascinante. E aprender sobre esse assunto, ouvir, não tem preço, gente. Por isso, aí ela já falou sobre a questão da frase e sobre o conhecimento. É isso aí, conhecimento é essa transformação. E recentemente lançaram o Pix. Ilan, o que é essa chave Pix? Como é que ela funciona? Está todo mundo curioso. Nós estamos curiosos para saber. Recentemente eu fiz um vídeo, né, e coloquei no meu Instagram sobre o Pix, né, porque já é o segundo que eu faço, né?
Em setembro eu fiz um, mas foi assim, mais genérico, e agora eu fiz um outro um pouco mais detalhado. A chave Pix, ela nada mais é do que um conjunto de códigos de identificação de cada cliente dos bancos que são credenciados pelo Bacen, tá? O que diferencia essa forma de transferência do DOC e do TED é a gratuidade e a falta de necessidade de você passar todos os seus dados pessoais. Porque o que a gente faz atualmente? Você dá conta, você dá agência, banco, agência, conta, nome completo, CPF, para fazer um DOC ou um TED. Agora não vai ter mais isso, você vai simplesmente passar o teu código, esse código Pix. Sendo que o seguinte, além disso, tá, a transação ela pode ser feita a qualquer hora do dia e o dinheiro cairá instantaneamente na conta de destino. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o DOC, você leva... se você fizer hoje durante o dia, só cai à noite. Se você fizer à noite, só cai no dia seguinte. O TED é para o mesmo dia, mas em várias instituições. O que acontece? Você faz um TED agora, leva 3 horas para cair. Se você, final de semana, você não consegue fazer. Se você fizer na sexta-feira, você tem que programar para segunda-feira. Com o Pix, não. Você vai fazer a qualquer momento, tarde da noite, durante o final de semana, que vai ser imediato, tá? É um plim. Cada pessoa física, ela poderá cadastrar até 5 chaves, que não precisam ser necessariamente feitas no mesmo banco. Só que, atenção, tá? O cliente ele poderá cadastrar um e-mail, poderá cadastrar o CPF, um número de telefone celular ou pode cadastrar uma chave aleatória que é criada pelo próprio banco. Você tem a tua conta. Quando você entra atualmente na tua conta, a primeira pergunta que vem dentro da tua conta corrente, quando você acessa pelo Bankline, é: você já fez seu cadastro Pix? Se não, clique aqui. Aí você vai fazer. Tá? Aí você tem a opção de você botar o teu e-mail, o teu CPF, o teu número do telefone celular ou a chave aleatória. Quando você diz que quer uma chave aleatória, ele gera um código desse tamanho, que vem com um monte de letras e números e te dá. E aí você tem que guardar isso aí, tá? Mas também tem que prestar muita atenção, porque não é possível você usar o mesmo código para bancos diferentes. Eu tenho conta no banco A e tenho contas no banco B. Eu não posso usar o mesmo código para os 2 bancos. Eu tenho que gerar um código para um e um código para outro, tá? Eu sempre por isso que eu dou um exemplo. Se eu for adicionar um endereço de e-mail para a minha conta no banco A, eu não posso usar o mesmo e-mail para a conta do outro banco. Então, é outro código, tá? Assim, essa chave Pix, ela pretende ser uma forma mais fácil de transferir o dinheiro. Agora, quando eu falo isso, eu falo assim, muito cuidado, porque assim que surgiu a história do Pix, aparecem já os golpistas, né? O que a gente às vezes recebe de e-mail, clique aqui para fazer sua chave Pix. Não faça isso, por favor. Como eu falei, entra na conta do seu banco. Quando você acessa a sua conta, existe lá a pergunta primeiro que tem, se você já fez o cadastro e você só faz a partir dali. Não tem outra mágica para fazer. Vai direto no banco e faz a sua chave. Porque se você passa essas informações para esses e-mails que você recebe, tá? E para esses sites falsos que prometem fazer o seu cadastro nesse novo sistema, aí o que acontece? Essas pessoas, de posse dos seus dados, né? Elas vão acessar a sua conta e pegar o teu dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. Só faça a chave direto no banco. Isso é muito importante, porque o que mais tem quando surgem as novidades são os golpistas, né? Cleide, obrigado, você não é uma facilidade. Senão você pode continuar com o seu TED, com o seu DOC normal. Você não é obrigado, tá? Isso aí é opcional. Todo cuidado é pouco. Ainda imagina assim, se muitas pessoas têm acesso ao seu CPF, ou muitas pessoas têm acesso ao seu e-mail, ao seu celular, que é os formatos que você usa, e se for empresa ou CNPJ, você está dando acesso a outras pessoas para entrarem na sua conta. Outras pessoas que detêm esse conhecimento. Então, por exemplo, eu prefiro fazer a chave aleatória,
que é uma coisa que eu vou pegar, guardar e ninguém mais vai ter acesso a isso. Uma ótima dica. A Bia Pinheiro colocou, esse Pix é livre das taxas também, né? Porque quando você tem o TED hoje, você ainda paga uma taxa de transferência. Na realidade, existe uma pequena taxa assim, tá? Até um determinado valor é de 4 centavos. 4 centavos. Então, basicamente, não tem taxa. Porque se você comparar com a taxa TED ou DOC, que dependendo de um banco para outro, começa com R$ 9,90 e vai até a 15 a 17 reais, como, por exemplo, na Caixa Econômica, quando você faz um DOC ou um TED, é 17 reais que você paga de taxa. Ou no Itaú, por exemplo, está 15 reais. Então, assim, é uma diferença muito grande. Você paga 4 centavos, é quase nada em relação a esse valor que você paga hoje em dia. E também ter a facilidade de fazer em qualquer momento, do dia, ou da noite, ou do final de semana. Só lembrando que bancos digitais, grande parte deles faz TED gratuitamente, nem 4 centavos paga, tá? E a manutenção da conta é grátis e tudo mais, tá? Então, eu, por exemplo, eu tinha uma conta na Caixa que eu pagava R$60 por mês. Então, eu quitei isso e tenho lá uma conta que não paga nada, só usa pela internet agora na Caixa Econômica e só uso o meu banco digital. Ele me permite fazer, se não me engano, 30 TEDs por mês. Nunca fiz nem 10, nem 8. Tá? Então, a gente não tem assim, muita necessidade. Alguns bancos digitais resolvem esse problema muito facilmente. Luiz, você provavelmente já deve ter, dentro do teu banco digital, que eu também tenho banco digital, quando você entra lá, ele faz a mesma pergunta se você já cadastrou a chave Pix. Eu tive que cadastrar, porque ele não deixava eu fazer nada. Aí eu cadastrei e pronto, aí já me livrei. Mas não vou usar, eu vou continuar usando o TED. A Cleide perguntou, que ela ouviu dizer que os bancos vão cobrar. Eu acabei de falar, Cleide, a transação é de 4 centavos. Então, é bem diferente do que é atualmente. Então, você vai ter quem tem uma grande movimentação, que não tem um plano total dentro da sua conta, que te dá direito, como o Luiz falou, a 30 TEDs, a DOCs, etc., e você paga individualmente a cada transação que você faz, é uma diferença muito grande. É uma possibilidade, né? Já facilita bastante a vida. A Nutri colocou Maria Madalena. Que massa essa dica das taxas. Ótimo, maravilhoso. Beatriz Santos colocou. Parabéns, Keila Braz, pela live maravilhosa. Obrigada, realmente está incrível. Gente, tá muito bom. A Bia Pinheiro, amei as dicas. Parabéns, gente. Muito boas dicas mesmo. Muitas novidades e todo mundo aqui já está esclarecido, já está todo mundo afiadinho. Agora já não tem mais dúvida sobre a chave Pix. E ainda falando sobre essas novidades, vamos falar sobre a pontuação do Serasa. E lá, como é que funciona? Qual a sua importância? Keila, essa ferramenta gratuita que é do Serasa tem como principal objetivo medir o nível de confiabilidade de cada brasileiro, tá? Frente ao mercado financeiro, tá? Para uma análise de crédito, você quer pegar um empréstimo no banco, o banco vai consultar o Serasa para ver se você é uma pessoa que está com o teu nome bloqueado, que está com dívidas, ou se você é uma pessoa que paga suas contas em dia. Tá? Ou seja, se você paga essas suas contas em dia e está regularizado, muito provavelmente você é considerado um cidadão com boa saúde financeira e reconhecido pelo Serasa. E a pontuação, ela vai de 0 a 1.000, sendo até 300, a pontuação de 0 a 300 é considerado como alto risco de inadimplência. De 301, né, no caso, a 700, com médio risco, e de 701 a 1.000, baixo risco. Ou seja, se você tem uma pontuação que está entre 700 e 1.000, você é um bom pagador, você está com suas contas em dia, tá? Então, é uma excelente pessoa que o banco pode fazer ou você quer fazer um aluguel, você quer fazer um financiamento, tudo isso eles vão analisar a sua ficha Serasa. Tá? Então, a sua pontuação melhora se as suas contas estiverem pagas em dia, se o seu nome estiver limpo e seus dados cadastrais devidamente atualizados no site do Serasa. Então, é isso. Muito bom.
Excelente, todo mundo já estava bastante informado e nós estamos nos aproximando dos minutos finais. Então, doutor, como fazer para ter uma independência financeira, principalmente nos momentos de crise? Então, Keila, a questão da crise, ela vai impactar no orçamento e esse impacto vai representar uma maior ou menor quantidade de recursos para fazer investimento. Tá? Então, a sua disponibilidade para fazer investimento é uma das variáveis muito importantes. Então, se estamos em crise, talvez não tenhamos tanto dinheiro para fazer investimento. A crise ela leva essa questão, o impacto na variável. A segunda variável muito importante é independência financeira precisa de tempo. Ponto. Tempo de 20 a 40 anos. Ponto. Entendeu? Então, é um tempo muito grande. Você imagina, hoje eu fiz a apresentação lá na Força Aérea para soldados de 19 anos de idade. Olha que maravilha. 40 anos para eles é algo tranquilo, digamos assim, tá? Então, não tem como, eu vou estar independente financeiramente daqui a 5 ou 8 anos. Isso é muito improvável, tá? A menos que você tenha uma renda muito grande, você ganha, sei lá, 80 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, e pode investir 20 mil todo mês, 30 mil todo mês, mas é improvável, tá? Então, eu preciso de muito prazo. Preciso saber investir. E agora, além disso tudo, tem duas coisas que você tem que prestar atenção em relação à independência financeira. Primeiro, você pode atingir uma independência financeira a partir de um determinado ponto que aquilo fica jorrando dinheiro para você pelo resto da vida. Tá? Então, isso é uma situação X de independência financeira. Vamos supor que você junte 1,5 milhão e que ele te dê aí, sei lá, vou dar um chute aqui, 8, 10, 15 mil reais por mês, para o resto da vida. Ok? Pô, beleza, atingir a independência financeira, juntar 1,5 milhão não é, assim, tão difícil, tá? Não é simples, mas não é tão difícil. Atingir a independência financeira, 1,5 milhão, ganhar esse dinheiro para o resto da vida, ok. Morro, alguém fica com esse dinheiro. Então, esse é um ponto, né? Deixar ou não deixar herança pós-independência financeira. Isso é uma questão que você tem que pensar. Se você opta por não deixar herança, que, por exemplo, é o meu caso, eu não gosto da ideia de deixar herança, deixar por deixar, tá? O esforço que você tem que fazer não é tão grande. Então, eu vou usar aqui uma aproximação muito rústica. Em vez de 1,5 milhão, você talvez precise de apenas 700, 600 mil. Por quê? Depois de um determinado ponto que você atinge, você usa esse dinheiro para se descapitalizar e continuar pagando para você, lembrando que esse dinheiro vai acabar. Então, essa independência financeira ela pode ser de duas maneiras. Você atingir um determinado valor, e eu vejo isso na literatura como construir um império, juntar o máximo possível, que aí eu uso bastante dinheiro e passo para minha família e morro. Esse é um objetivo. O outro objetivo, Keila, que eu acho que é mais palpável, ele é mais tranquilo, ele é muito mais exequível, é você fazer um planejamento que é razoavelmente simples, se você domina a matemática financeira, de modo que você possa juntar uma quantidade de dinheiro e consumir esse dinheiro ainda em vida. É o contrário de você manter uma montanha de dinheiro até o final, e quando você morrer, alguém vai ter que ficar com esse dinheiro. Tá? Então, a independência financeira pode ser um pouco mais fácil se você puder consumir essa massa de dinheiro. Então, independência financeira por si só é uma coisa um pouco vaga. Inclusive, Keila, tem uma questão bem interessante. Se você for uma pessoa muito agarrada de dinheiro, acredite, hein? Tem alguns casos já assim, que você pode juntar tanto dinheiro que você não vai nem conseguir gastar. Repara, porque você tem muito rendimento, e aí, por mais que você se esforce, você você só vai gastar dinheiro se você se drogar, se você começar a arrumar 2, 3 famílias toda hora, que é uma coisa um pouco absurda, tá? Então, na verdade, você pode planejar uma independência financeira para você que caiba no seu bolso. Então, lembrando aí da resposta da Ilan, gostei muito do que ela falou. Planejamento, entendeu? Então, um pouco de matemática financeira, um pouco de conhecimento sobre investimentos e entre 20 e 40 anos. Com isso, se você souber bem o que você quer, você atinge a sua independência financeira. Gente, muita gratidão. Estamos nos aproximando dos minutos finais.
Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco nessa aula maravilhosa, de muito conhecimento, de muita informação que a gente vai levar para a vida e aplicar, né? Conhecimento foi feito para pôr em prática. E vamos pedir as considerações finais e dicas de como organizar, né, os pequenos gastos do dia a dia. Então, eu lanço as considerações finais, depois o Luiz, e muita gratidão. Olha, Keila, primeiramente eu quero agradecer o convite para estar aqui nessa live com você, passando aqui um pouquinho dos nossos poucos conhecimentos, né? Porque a gente ainda tem muito que aprender. Então, e eu falo que assim, você tem que realmente cada vez mais se atualizar e estudar, né? E para poder você passar alguma coisa, você tem que realmente buscar informações. Então, nunca se furte de continuar aprendendo, continuar estudando. E conhecimento é tudo, e o que você pode passar. E o conhecimento é uma coisa que é sua, né? Você tem aquele conhecimento e você tem a opção de passar adiante. Isso é muito importante. Você pediu uma dica. A única dica que eu vou passar agora é anote tudo. Tenha tudo isso anotado, quer seja no caderninho, quer seja numa planilha, quer seja no aplicativo. Deixa sempre tudo anotado, porque você com tudo anotado, você vai ter uma ideia de tudo que você adquiriu, de tudo que você gastou e do que você tem para poder guardar, para poder investir, para poder ter o seu lazer, para tudo. Eu vou deixar aqui 2 frases que eu falei que eu estava inspirada hoje. Vou deixar 2 frases também para o futuro mesmo. Uma frase, a primeira frase é do George Lorimer. Ele diz o seguinte: é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom, tá? Você fazer um check-up, tá? Você tem que cuidar da sua saúde, porque se você não tiver saúde, não tem dinheiro que faça você ficar bem. Então, isso é muito importante. Essa é uma das minhas dicas, tá? A outra dica que eu tenho para vocês é o seguinte: nunca é tarde para recomeçar. Então, nós estamos falando aqui de aprendizado, nós estávamos falando aqui de educação financeira, que começou na escola, não começou na escola, na escola, na minha época era primária, agora é fundamental, etc. Tem que começar de casa desde pequenininho. Mas nunca é tarde para recomeçar. Se você não estava feliz ontem, pode tentar algo diferente hoje e fazer cada vez melhor. Essa é a minha dica do dia para vocês. Muito obrigada. Beijo no coração de todos. Gratidão, muito obrigada. Estou assim maravilhada, muita aprendizagem. Agora vamos ao Doutor Finanças. Luiz, suas dicas, considerações finais. Eu quero agradecer também essa segunda oportunidade com mais uma noite conversando com Keila Braz. Muito grato mesmo. Gratidão. Eu vou dar 2 dicas bem rapidinhas. Primeiro, lembrando do conceito de literacia financeira, ok? Obter conhecimento, que é a própria educação financeira, transformar isso em habilidade e atitude. Essa viradazinha é muito importante. Fazer o que se sabe. Primeira dica é essa. Segunda, seguir aí os passos do Doutor Finanças, o atendimento que eu presto, a sequência de atendimento. Dívida zero, colocar as coisas no orçamento, investir dinheiro e torrar tudo até morrer. Uau, é isso aí. Ser feliz, viver. E eu quero deixar aqui também uma frase, e aí quero deixar aqui meu pensamento. Se você quer algo novo, precisa parar de fazer algo velho. Então, vamos mudar, vamos inovar, se permitir fazer diferente. Vá além, ouse, porque é possível. Recomece. E aqui estão os contatos do professor Luiz, da Ilan. E assim, muita gratidão, gente, muita aprendizagem. Depois siga aí a Ilan, porque tem cada dica maravilhosa, todos os dias. Eu amo. Siga também o professor Luiz, Doutor Finanças. Me sigam. E, gente, que conhecimentos maravilhosos, assim, extraordinário. Eu posso dizer que essa noite foi extraordinária. É isso aí. Até a próxima, hein, gente? Muito obrigada.